O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje começa o mês de julho. Este mês é dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mês de julho é dedicado ao precioso sangue de Jesus. O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração e o mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Na liturgia antiga, hoje no dia 1º, celebrava-se a festa do preciosíssimo sangue de Jesus. Ainda hoje a liturgia conserva esta missa, mas agora é celebrada como uma missa votiva, que é a missa que eu estou celebrando. Por isso eu estou com os paramentos vermelhos, porque eu estou celebrando a missa votiva do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, durante todo este mês, nós vamos mergulhar nesse mistério do sangue de Jesus, que por nós foi derramado e que é o preço da nossa salvação. Muito bem, como todas as quintas-feiras nós temos feito a nossa catequese sobre a Santa Missa, nós vamos dar continuidade então hoje a este momento meditativo. Nós já meditamos, já refletimos sobre alguns aspectos da Santa Missa, só para nós retomarmos bem rapidinho. Nós já meditamos o sentido da missa, o que é a missa. A missa é o sacrifício de Jesus, é a maior oração que existe na igreja. A maior ação de graças a Deus é dada através de uma Santa Missa. Quem celebra a Santa Missa é o sacerdote. E também refletimos na semana passada alguns aspectos um pouco mais práticos. Nós falávamos sobre a procissão de entrada, que é aquela caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. E nós falávamos sobre o beijo que o sacerdote dá no altar, que simboliza o esposo, a esposa, a igreja que beija o seu esposo para consolar o coração de Jesus, que foi traído também através de um beijo. E iniciamos a Santa Missa com o sinal da nossa salvação, o sinal da cruz. Pois bem, a primeira atitude que nós temos quando começamos a Santa Missa é o ato penitencial. Primeira coisa que fazemos é pedir perdão pelos nossos pecados. Então, o ato penitencial, ele consiste em 2 momentos, né, que precisa ficar bem claro para nós experimentarmos bem isso durante a missa, porque é meio rápido. Infelizmente, hoje nós temos um pouco essa questão do tempo, né? Só abrir um parênteses, eu abro vários parênteses, né? Só abrir um parênteses rapidinho para vocês. Uma vez São Pio de Petreutina estava celebrando a missa e ele demorava muito para celebrar a Santa Missa. Tinha missa que demorava 3 horas. São Pio entrava em êxtase, São Pio chorava, enfim, 3 horas a missa. Aí um dia chamaram a atenção dele e falou: não pode uma coisa dessas, onde já se viu você demorar tanto para rezar a missa?
São Pio disse: a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. No Calvário não tinha relógio. No Calvário não tinha relógio. Então, mas nós temos um pouco isso hoje, né? Um pouco essa dinamicidade. Mas então, para nós entendermos, o ato penitencial, ele tem 3 partes. A primeira parte é o convite que o padre faz ao ato penitencial. Quem participa da missa já há um tempo comigo percebe que eu uso as fórmulas previstas no missal. O missal tem várias fórmulas, né? A mais comum é essa que eu usei hoje, que eu uso quase sempre. Reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Essa fórmula já diz tudo. Primeiro, que nós temos que reconhecer que somos pecadores. E para que nós reconhecemos? Para que nós nos reconciliamos com Deus? Para nós nos aproximarmos do mistério. Para nós nos aproximarmos de Deus. A missa é um mistério. Então, reconheçamos os nossos pecados. O padre, fazendo o convite, aqui deve ter um tempo de silêncio. Tá? E até faço o meia-culpa. Eu deveria fazer um tempo de silêncio. Às vezes, o que acontece? Bom, essa conversa é só entre nós aqui, a gente pode ser bem sincero, né? Está gravando? Às vezes o grupo de canto não está muito afiado, se o padre faz um pouquinho de silêncio, ele já começa a cantar. Às vezes falta um pouco essa entrosação, sabe? Essa sincronia. Mas enfim, aqui deveria ter um tempo de silêncio. O que se faz nesse tempo de silêncio? Eu vou pensar nos meus pecados. Eu vou fazer um exame de consciência. Reconheçamos os nossos pecados. Então eu vou pensar, o que eu fiz? Eu fui impaciente. Exemplos assim bem aleatórios, tá, gente? Eu fui impaciente, eu rezei meio distraído hoje. Eu vou pensar nos meus pecados, vou fazer um exame de consciência. Depois que eu fiz o exame de consciência, aí eu vou pedir perdão. Por que eu não faço o convite e vou pedir perdão? Estou pedindo perdão do quê? Se eu nem lembrei dos meus pecados. Então é imprescindível o exame de consciência. E por mais que a coisa seja um pouco mais acelerada, nós precisamos ter isso em mente. Do que eu estou pedindo perdão? Eu posso pedir perdão de uma forma mais... Se eu tenho uma constância no exame de consciência, eu faço isso de forma mais detalhada, né? Quais são os pecados que hoje eu quero pedir perdão? Não, hoje de manhã eu fui impaciente, hoje de manhã eu tive preguiça, hoje de manhã eu negligenciei isso, enfim, eu vou pedir perdão de forma bem detalhada, ou de forma mais generalizada, por todas as vezes que eu perdi a paciência, por todas as vezes que eu negligenciei a minha oração, por todas as vezes que eu cometi algum tipo de pecado. Então eu vou pensar nos pecados e depois eu peço perdão por eles. E aí nós temos algumas fórmulas do ato penitencial. Essa que eu usei hoje, por exemplo, a confissão, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs e tudo mais. A absolvição, e depois da absolvição vem o Kyrie, que é uma segunda parte, que é um segundo pedido de perdão. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que significa Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. Vejam bem, qual é o efeito do ato penitencial da Santa Missa? O efeito do ato penitencial é que ele apaga todos os pecados veniais que eu tenha cometido. O ato penitencial da Santa Missa apaga os pecados veniais, mas o ato penitencial não apaga os pecados mortais. E aqui eu queria fazer então a diferença entre pecado venial e pecado mortal. É uma dúvida que muitas pessoas têm. O que é um pecado venial e o que é um pecado mortal? Pecado mortal é um pecado que me separa completamente da graça de Deus. Me separa completamente da graça de Deus. É a morte espiritual. Pecado mortal causa morte espiritual. Tá? Então o pecado mortal, ele é muito grave. Alguns chamam de pecado grave também. Quais são as condições para cometer um pecado mortal? São 3 condições. Primeiro, eu tenho que saber que aquilo que eu estou fazendo é um pecado mortal. Segundo, eu tenho que querer fazer aquilo que eu estou fazendo. E terceiro, eu tenho que ter plena liberdade para fazer aquilo que eu estou fazendo. Se eu cometo um pecado deliberado contra um dos 10 mandamentos, que tenha a matéria grave, que tenha
vontade e que tenha liberdade, isso consiste em um pecado mortal. O pecado mortal me separa da graça de Deus, e o único modo ordinário para eu receber o perdão do pecado mortal é com o sacramento da confissão. Eu preciso me confessar. E eu vou usar essa palavra que não agrada a todos, mas eu não deveria me aproximar da comunhão em pecado mortal. O correto é dizer não pode, mas aí cada um tem a sua liberdade, né? Não deveria me aproximar do sacramento da comunhão em pecado mortal. E o que é o pecado venial? O pecado venial é um pecado que não produz a morte. É o chamado pecado leve. Então esses pecados são perdoados no sacramento, no ato penitencial. E os pecados mortais, eu preciso da confissão sacramental para que eu seja perdoado. Tá bom? Então essa é a diferença entre pecado mortal e pecado venial. O Catecismo da Igreja explica bem também. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem recorrer ao sacramento, ao Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Então, o ato penitencial apaga os meus pecados veniais e me torna mais propício, mais puro para participar da Santa Missa. Depois do ato penitencial, depois do Kyrie, quando é um dia de festa, quando é um domingo ou um dia de festa, então entoa-se o hino de louvor, o Glória. Só abrir outro parênteses rapidinho aqui para vocês. As missas que tem o Glória, não é o padre que decide, tá? Não é o padre que escolhe o dia que tem Glória, é a liturgia da missa que escolhe o dia que tem Glória. Quando eu morava em outro lugar, em outra paróquia, eu fui celebrar uma missa uma vez, numa novena, numa comunidade de outra paróquia. Eu cheguei para celebrar a missa, era uma terça-feira, e aí o pessoal do grupo de canto veio conversar comigo, padre, como é que nós vamos fazer e tudo mais e tal. Aí o grupo de canto virou para mim e falou assim, nós vamos cantar o Glória? Na hora eu fiquei assim, sabe quando você pega de surpresa? Eu falei, me presta a liturgia. Eu falei, vai que é alguma missa que tem Glória, eu não me atentei. Peguei a liturgia, olhei rapidinho e falei, não, mas hoje não tem Glória. Hoje não tem Glória, hoje é terça-feira, hoje não tem Glória. Aí a pessoa virou para o grupo de canto e disse assim, o padre não quer o Glória. O sangue ferve, você respira fundo e diz, meu amado, não é o padre que não quer o Glória, é a missa que diz que não tem Glória. Ele virou para o grupo e falou, o padre não quer mesmo, viu? O padre não quer, eu não tenho que querer nada. É a missa que diz se tem glória ou se não tem glória, né? Eu entendo esse santinho, porque infelizmente tem irmãos meus padres que chegam na missa e dizem, vamos cantar o Glória. Né? Mas então, se for domingo, se for uma solenidade, uma festa da igreja, canta-se o Glória. Só um detalhe. O Glória é uma oração. É uma oração. Tá? O Glória é uma oração. Está lá no missal, a oração bonitinha. Esta oração eu posso fazer ela rezada, eu rezo, ou eu canto. Mas se eu for cantar, tem que ser a mesma letra da oração. Eu não posso mudar a oração. Eu não tenho o direito de mudar a oração para fazer uma melodia. Então, a oração ou se reza ou se canta. E se for cantar, tem que ser exatamente igual àquela. Não pode ser outra música, só porque está falando glória a Deus, não significa que seja a oração litúrgica do Glória. Entenderam? Seria mais ou menos como se nós fizéssemos assim. Vamos rezar a Ave Maria. Aí todo mundo reza. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa é a oração da Ave Maria, certo? Vamos cantar a Ave Maria. Dai-nos a bênção, ó Mãe que... Isso é Ave Maria? Não é. É outra oração. Também de Nossa Senhora, mas não é a Ave Maria. Entenderam? Se eu canto outra música, não é o Glória, é outra música. Que talvez eu possa cantar num grupo de oração, talvez eu possa cantar num outro momento. Que está dizendo para dar glórias a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Mas o Glória da missa é aquele que está escrito no missal. Tá? Eu agora desisti de ficar romano encrenca.
Se o grupo de oração, o grupo de música começa a cantar um outro glória que não seja, eu rezo o glória que está lá e pronto. Pronto, eu rezo o glória que está no missal e assunto resolvido. Terminou o glória, nós entramos na oração da coleta. A oração maior, são 3 orações grandes na missa. A oração da coleta, a oração sobre as oferendas e a oração final. O que significa a oração da coleta? Na oração da coleta é o momento de nós colocarmos as intenções da missa. Nós, por costume, falamos as intenções antes de começar a missa, porque provavelmente seja um volume grande de nomes para ser lidos e tudo. Mas as intenções da missa se coloca na oração da coleta. Também é feito em 2 partes. Eu estou começando a me converter e fazer a forma correta. Como é que tem que ser feito? Primeiro o padre faz um convite. O padre convida que todos nós rezemos. O padre diz, oremos. Oremos significa rezemos. Se o padre diz para nós rezarmos, tem que deixar um tempo para que a gente reze. Então quando o padre disser oremos, vai ficar um tempinho em silêncio. Nesse momento você reza, coloca as intenções que você trouxe para a missa, oferece tudo que você quer oferecer e pedir durante a Santa Missa. E aí o padre reza. Quando o padre reza, significa que ele coleta, recolhe todas as orações de vocês e apresenta ao Pai. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Tá? Então esse é o momento de nós apresentarmos a Deus todas as nossas intenções, tá bom? Então esse é um pouquinho, essa primeira parte da missa para nós irmos entendendo. Na semana que vem, cenas do próximo capítulo, na semana que vem eu vou fazer um parênteses e nós vamos meditar as 4 finalidades da Santa Missa. A missa tem 4 fins, 4 finalidades. Eu fiz uma colinha aqui para não me esquecer. Primeiro, o sentido, a finalidade latrêutica da missa. Depois a finalidade eucarística da missa. A finalidade propiciatória e a finalidade impetratória. Falei um monte de palavra difícil e esquisita, né? Não perca a semana que vem, nós vamos explicar cada uma delas para que nós entendamos exatamente os fins e as finalidades da Santa Missa, tá bom? Lembrando que esta homilia e todas as outras estão no meu canal no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar também essa sequência de catequeses, tá lá no YouTube, Padre Carlos Guimarães, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.